Lindão! Hoje vamos falar dos 10 pontos turísticos para visitar no Rio Grande do Sul e um pouco da sua história. Bora lá? Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul foram os povos nativos, ou seja, os indígenas. Até um século depois do descobrimento do Brasil, por volta do século 17, essa região teve a passagem de alguns colonizadores portugueses e espanhóis em busca de índios para capturar e escravizar. Nessa época, as missões jesuítas também aconteciam com o intuito de catequizar os índios. Os padres começaram a viver na região e começaram a criar gado, junto com eles. Eles lutavam contra a escravização que os colonos impunham. Porém, depois os bandeirantes acabaram expulsando os padres, o que levou a que os gados ficassem espalhados e selvagens. Os anos seguintes ficaram marcados pelas guerras e brigas entre portugueses e espanhóis pelas terras, que só foi encerrar em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso. Logo depois, italianos e alemães também vieram colonizar a região e começou a cuidar de estâncias agrícolas. Dessa forma, o estado foi evoluindo e é por isso o motivo da grande influência europeia na região. Em 1835, ocorreu a Guerra dos Farrapos, que durou 10 anos e que teve como principal razão a insatisfação das elites da província do Rio Grande do Sul, que eram representadas por estancieiros e charqueadores, com a política fiscal do Império Brasileiro sobre o principal produto econômico da região, que era o charque, a carne seca. A guerra encerrou em 1845. Curiosidades rápidas sobre o Rio Grande do Sul. Em 20 de setembro se comemora o Dia do Gaúcho. Essa data foi marcada como o começo da Revolução de Farroupilha no ano de 1835. A Praia do Cassino tem 224 quilômetros de costa e é a maior do planeta em extensão. O Brasil teve 6 presidentes gaúchos: Hermes da Fonseca, Getúlio Vargas, João Goulart, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. O Rio Grande do Sul é o 9º maior estado do Brasil em território. Agora que você entende um pouco da história do Rio Grande do Sul, vamos para os 10 pontos turísticos para você visitar. Número 1. Mercado Público de Porto Alegre. Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Mercado Público, inaugurado em 1869, conta com a venda de produtos locais: frutas, verduras, legumes, carnes, peixes e outros. Há várias lojas de tradições gaúchas, além da própria estrutura estar dentro de um prédio histórico. Número 2. Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção ou simplesmente por Redenção. É o parque mais tradicional e popular da cidade brasileira de Porto Alegre. É um local visitado por muitos moradores da região, nas horas de descanso, seja para praticar esportes, tomar um sol ou até confraternizar tomando chimarrão com a família e amigos. É um ótimo local para apreciar a natureza e fazer um piquenique. Número 3. Minimundo, localizado em Gramado. O Parque Minimundo possui várias cidades em miniatura. São cerca de 24 vezes menor que o tamanho real. O parque surgiu em 1981, a partir do carinho de um pai e de um avô que resolveram presentear suas 2 crianças, uma menina com uma casinha de bonecas e um menino com um conjunto de castelos com trenzinhos, em uma pequena área de lazer. Aos poucos, essa pequena brincadeira foi crescendo até que em 1983 ela foi aberta ao público. Os visitantes encontram importantes obras da humanidade, dentre elas castelos europeus, prefeituras, estações ferroviárias, igrejas, torres de televisão, conjuntos de casas, aeroportos, metrô, além de unidades habitacionais, comerciais e de serviços. O local é uma das atrações mais admiradas pelos visitantes da Serra Gaúcha, divertindo desde crianças a adultos. Número 4. Labirinto Verde.
O Labirinto Verde é um atrativo turístico mais famoso de Nova Petrópolis. É um local de diversão para crianças e adultos e desafia os visitantes em um caminho secreto em meio a uma cerca viva de folhas. Chegar ao meio do labirinto é um momento de intensa felicidade, além de render lindas fotos e lembranças do Jardim da Serra Gaúcha. Número 5. Bondinhos Aéreos Parque da Serra, que fica localizado em Canela. O passeio no bondinho do Parque da Serra tem início na estação central, próximo ao estacionamento, e no local há lanchonete com café, algumas lojinhas e um mirante, onde é possível ver a cascata do Caracol. Os bondinhos sobem sempre de 3 em 3 e cada cabine comporta até 6 pessoas. Primeiro, ele sobe até a estação Animal e ao longo do trajeto é possível curtir todo o visual do vale, sempre com vista para a cascata. A estação Animal tem uma trilha ecológica com 210 metros de extensão, onde as árvores nativas são identificadas com plaquinhas e também há painéis informativos que falam sobre a fauna e flora da região. Para evitar filas, chegue cedo no local. É um passeio bem curto e por isso você pode aproveitar logo depois para conhecer o Parque do Caracol. Número 6. Parque do Caracol, localizado em Canela, no Rio Grande do Sul. O Parque Estadual do Caracol é uma unidade de conservação brasileira com matas fechadas, fauna silvestre como cotias e raposas dos pampas. Muita vegetação boa para fazer trilhas e apreciar a paisagem. Então, vá com roupas leves, tênis, protetor solar e leve água. Dentro do parque, você tem outras atrações, como Centro Histórico Ambiental, Estação Sonho Vivo, que é um trenzinho para crianças aprenderem sobre a história, Mirante para admirar a cascata do Caracol, que tem 131 metros de altura, e o Observatório Ecológico, que permite o visitante ter uma visão geral do parque. Número 7. Parque Moinhos de Vento. O Parque Moinhos de Vento, também conhecido como Parcão, é um dos parques mais conhecidos da cidade de Porto Alegre. Para o público infantil, estão à disposição equipamentos de recreação artesanais, feitos de toras de eucalipto, e uma biblioteca infantil. O local também oferece opções de lazer como jockey, patinação, quadras de futebol, tênis, vôlei e aparelhos de ginástica. O parque conta ainda com uma réplica de um moinho açoriano ao estilo dos que existiam no bairro nos primórdios da cidade, elemento que constitui uma forte atração turística. Número 8. Maria Fumaça. Trem do Vinho. O roteiro da Maria Fumaça na Serra Gaúcha é um trecho de 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, que é uma região conhecida pelos vinhos, queijos e outras delícias, verdadeiros legados deixados pelos imigrantes italianos. Ao longo do percurso, os vagões do trem Maria Fumaça viram palco para apresentações artísticas de música, teatro e dança, que ficam ainda mais animadas após algumas provas de vinhos, espumantes e sucos de uva, oferecidos nas estações em que a Maria Fumaça vai passando. Número 9. Mundo a Vapor, localizado em Canela. O parque temático Mundo a Vapor é o único do planeta que tem réplicas em miniatura de máquinas e fábricas a vapor em pleno funcionamento. A fachada do parque reconstitui um famoso acidente de Montparnasse, que aconteceu em Paris nos anos de 1895, quando uma locomotiva desgovernada atravessou a parede e ficou pendurada. Dentro do parque, os turistas acompanham um mundo de miniaturas em movimento. Os monitores demonstram como funcionam as pequenas fábricas movidas a vapor. As atrações são siderúrgica, olaria, serraria, fábrica de papel, usina hidrelétrica, usina eólica, moinho, fábrica de erva mate, entre outros. Número 10. Lago Negro. O Lago Negro, localizado em Gramado, é uma bonita opção por estar aberto 24 horas, sendo uma oportunidade gratuita e ao ar livre
que nesses momentos de pandemia se torna também uma opção segura. Ele possui, como o nome sugere, um lago no centro de um complexo e uma pista para caminhar. Nesse lago, você tem opções de pedalinhos que são pagos, com tipos para entrar 2 pessoas e 4 pessoas, todas no formato de um cisne. Eles também têm um formato em barco pirata. O preço oscila entre 40 até 60 reais e a duração do passeio é em torno de 20 minutos, o que para muitas pessoas ainda é considerado curto. De modo geral, tem restaurantes dentro do complexo do lago, como também banheiros públicos. Em pouco tempo você consegue fazer todas as atividades perto do lago. Um último destaque é porque casais e famílias aproveitam para fazer piquenique e desfrutar e apreciar a paisagem. Fica a dica aí para você de maravilhosos pontos turísticos do estado que valem a pena conferir e apreciar de perto. Não se esqueça de levar a câmera e registrar excelentes fotos de cada um desses lugares. Até a próxima! Gostou do vídeo? É só deixar um joinha. Tchau, tchau!